O reflexo no espelho do elevador privado devolvia a imagem de um homem impecável, uma figura imaculada no seu fato italiano, talhado à medida da sua ambição. Ricardo Moreira ajustou a sua gravata de seda cinzenta, um gesto mecânico, quase ritualístico, que repetia todas as manhãs antes de mergulhar noutro dia no império que erguera do nada. O Patek Philippe no seu pulso marcava precisamente 6h45, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Cada segundo da sua vida era cronometrado com uma precisão cirúrgica. As portas deslizaram sem som no 50º andar da Torre do Atlântico, e os seus passos ecoaram pelo corredor vazio, um som solitário que preenchia o silêncio daquela hora matinal. Ele era sempre o primeiro a chegar e o último a sair, e o clique firme dos seus sapatos no mármore italiano era a sua única companhia, exatamente como preferia. O próprio edifício parecia despertar com a sua chegada, as luzes acendendo-se automaticamente à sua passagem, como se reconhecessem o seu mestre. Senhor Moreira. Inês Carvalho, a sua assistente há 5 anos, já estava na sua secretária. Era a única que durara tanto tempo, principalmente por ter compreendido que a eficiência era a única moeda que ele valorizava. Nenhum sorriso passava entre eles. Inês aprendera na sua primeira semana que demonstrar emoção era tão bem-vindo como um vírus informático. A agenda. A palavra saiu como um comando enquanto ele caminhava diretamente para o seu escritório, onde o aroma de café premium pairava no ar, não por prazer, mas porque estudos provavam que a cafeína aumentava a produtividade em 12%. Reunião às 7h30, com o Conselho sobre a aquisição da Tech Solutions. Às 9h45, teleconferência com os investidores chineses. Às 11h20, revisão dos relatórios trimestrais. Às 14h, reunião com os advogados sobre a New Energy Inc. Às 16h30. Ricardo já não estava a ouvir. Os seus olhos percorriam os números no ecrã do seu computador, analisando as flutuações noturnas no mercado asiático. Um sorriso frio formou-se nos seus lábios quando viu que as suas previsões estavam corretas. Outra empresa cairia nas suas mãos por uma fração do seu valor real. O telefone tocou uma vez. A sua irmã na linha 2, senhor. Ocupado. A resposta foi automática, tal como nas 15 tentativas anteriores que ela fizera nos últimos 3 meses. Isabel nunca compreendia que as emoções eram luxos que ele não podia pagar. Por um momento, uma visão intrometeu-se na sua mente. Uma menina com totós a segurar a sua mão enquanto ambos viam o caixão dos seus pais ser baixado à terra. Ele tinha 12 anos, ela apenas 6. O aperto no peito durou apenas 1 segundo antes de ser enterrado sob camadas de gelo cultivadas ao longo de décadas. Na parede do seu escritório, uma única fotografia a preto e branco mostrava uma mansão vitoriana coberta de neve, o orfanato onde passara 6 anos antes de conseguir a emancipação aos 17. Foi lá que aprendeu a sua lição mais valiosa. Confiar nas emoções era o caminho mais rápido para o fracasso. Dentro daquelas paredes frias, viveu o suficiente para saber que compaixão era apenas outra palavra para fraqueza. Amanhã avançou como um jogo de xadrez meticulosamente planeado, cada movimento calculado, cada decisão analisada com um desapego gélido. Durante a reunião do conselho, a sua presença era como um vento gelado que congelava qualquer tentativa de argumento. O representante dos funcionários da Tech Solutions está aqui, senhor. Ele quer discutir o plano de despedimentos. Inês interrompeu seus pensamentos com a sua eficiência clínica característica. Eu não recebo funcionários. A sua voz não continha hesitação. Envie-o para os recursos humanos e prepare os documentos para a aquisição da New Energy Inc. Quero tudo pronto até ao final do dia. Mas, senhor, eles ainda não aceitaram a oferta de compra. Um leve sorriso atravessou o seu rosto, frio como uma manhã de inverno. Eles vão aceitar. Até o final da semana, as ações deles cairão 40%. Eu já tratei disso. Da sua secretária, ele podia ver toda a cidade que um dia jurara conquistar. Os edifícios mais pequenos pareciam curvar-se perante a Torre do Atlântico, assim como os seus proprietários se tinham curvado aos seus pés ao longo dos anos.
Cada janela refletia o sol nascente como milhares de olhos a admirar o seu império. Na gaveta trancada da sua secretária, um recorte de jornal amarelado mostrava uma família sorridente em frente a uma pequena mercearia. Os seus pais, orgulhosos do seu pequeno negócio, não faziam ideia de que se tornariam vítimas de um assalto falhado apenas 3 meses depois daquela foto. Ricardo nunca mais sorriu daquela maneira, nunca mais sorriu verdadeiramente. As horas dissolveram-se numa sequência infindável de reuniões e decisões. Em cada uma delas, Ricardo Moreira era a personificação da eficiência corporativa. Não havia espaço para hesitação ou piedade no mundo que ele escolhera habitar. A sua reputação precedia-o. O homem que transformara um pequeno investimento inicial num império multibilionário em menos de 2 décadas. Ao almoço, sempre exatamente às 13h, comia sozinho no seu escritório enquanto revia relatórios. A comida, selecionada pela sua assistente, seguindo uma dieta rígida calculada para o máximo desempenho cognitivo, era mero combustível. O prazer de uma refeição era um dos muitos luxos que abandonara no seu caminho para o topo. A tarde arrastou-se numa sucessão de números, gráficos e projeções. Cada decisão era tomada com a frieza de um computador a processar dados. Não importava quantas vidas seriam afetadas. No final, tudo se resumia a números numa folha de cálculo. "É o aniversário do seu sobrinho hoje, senhor", comentou Inês, entregando-lhe outra pilha de documentos. A sua irmã deixou um convite. O convite foi direto para o lixo. Ricardo não precisou de dizer nada. O seu gesto falou por si. No seu mundo não havia espaço para festas de aniversário ou risos de crianças. Cada minuto desperdiçado em sentimentalismo podia custar milhões. Quando a noite caiu sobre a cidade, Ricardo permaneceu no seu escritório, os olhos fixos nas luzes que pontuavam a escuridão lá fora. Nalgum lugar, a sua irmã estaria provavelmente a aconchegar sobrinhos que ele nunca conhecera. Noutro ponto da cidade, centenas de funcionários da Tech Solutions estariam provavelmente a ter noites em branco, temendo pelo seu futuro. O relógio marcava 22h30 quando ele finalmente se levantou da sua secretária. O edifício estava completamente silencioso, exceto pelo zumbido tênue dos computadores. Ao descer no elevador privado, o seu reflexo no espelho era o mesmo da manhã, imaculado, inabalável, intocável. O seu motorista já esperava com a porta do Rolls-Royce aberta. Durante o trajeto para a sua cobertura, Ricardo revia mentalmente os acontecimentos do dia, calculando ganhos e perdas com uma precisão maquinal. Para ele, isso era sucesso, números positivos, um império em expansão, controlo absoluto. Mas isso não era problema dele. No mundo dos negócios, havia espaço apenas para os mais fortes, e Ricardo Moreira tornara-se não apenas forte, mas invencível, mesmo que isso significasse transformar o seu coração em gelo. 3 pequenas silhuetas destacavam-se contra o céu alaranjado do pôr do sol, sentadas no velho baloiço no pátio do Lar da Esperança. As trigêmeas, Mafalda, Mariana e Margarida, partilhavam não só o mesmo rosto angelical e cabelo cor-de-mel, mas também um segredo que as mantinha unidas como contas no mesmo colar. "Olhem, uma estrela cadente", apontou Mariana para o céu, os seus olhos a brilhar tanto como as estrelas que começavam a pontilhar o firmamento. O seu caderno de esboços, sempre no seu colo, estava cheio de estrelas e constelações que ela imaginava contarem histórias secretas. "São 3", exclamou Mafalda, assumindo naturalmente o papel de líder que sempre desempenhava entre as irmãs. "Tal como nós. Vamos pedir um desejo." O seu olhar determinado já estava fixo no horizonte, como se pudesse ver para além dele, o futuro que sonhava para as suas irmãs. Margarida, a mais sensível das 3, segurou as mãos das irmãs com força. Juntas, sussurrou ela: "Como prometemos." Uma lágrima silenciosa rolou pela sua bochecha enquanto fechava os olhos para fazer o seu pedido. Fazia exatamente 1 ano que tinham chegado ao orfanato. A memória daquela noite chuvosa ainda assombrava os seus sonhos. A sua mãe, com os olhos vermelhos e as mãos a tremer,
a deixá-las à porta com apenas uma pequena mala e 3 ursos de peluche idênticos. A mamã vai voltar, prometera ela, mas as estações mudaram 4 vezes e ela nunca regressou. No dormitório partilhado com outras 6 meninas, as trigêmeas criaram o seu próprio mundo. Juntaram as suas 3 camas, formando um triângulo perfeito onde sussurravam os seus segredos e medos sob a luz fraca de um candeeiro de cabeceira. Todas as noites, Mafalda, a mais velha por exatos 2 minutos, era a guardiã das suas irmãs. Era ela que organizava o Conselho das Estrelas, como chamavam as suas reuniões noturnas. Com uma coragem que parecia demasiado grande para os seus 5 anos, enfrentava qualquer um que ousasse incomodar as suas irmãs. Ninguém nos vai separar, repetia Mafalda todas as noites, como um mantra. Somos uma constelação. As estrelas têm de ficar juntas para contar uma história. Mariana vivia num mundo próprio, povoado por criaturas mágicas que desenhava no seu caderno de esboços gasto. Os seus desenhos coloridos adornavam as paredes do dormitório, trazendo vida aos cantos mais escuros do orfanato. Era ela que criava contos fantásticos para fazer as irmãs sorrir nos dias difíceis. Olhem, disse Mariana, abrindo para a sua página mais recente. Desenhei-nos como 3 fadas guardiãs. Cada uma protege um desejo especial das crianças do mundo. Margarida, a mais nova por 4 minutos, tinha o dom de sentir a dor dos outros. Era ela que notava quando outra criança no orfanato estava triste, aproximando-se silenciosamente para oferecer um abraço ou partilhar uma das bolachas que guardava do pequeno almoço. A sua bondade natural fazia dela uma favorita entre os cuidadores. As manhãs no orfanato seguiam uma rotina rigorosa. Acordar às 6h30, fazer as camas e tomar o pequeno almoço na ruidosa cantina. Mafalda certificava-se sempre de que as suas irmãs pareciam apresentáveis, ajeitando as suas roupas doadas com um cuidado maternal. Na escola improvisada na cave do orfanato, cada trigêmea destacava-se à sua maneira. Mafalda liderava grupos de estudo, Mariana maravilhava todos com as suas histórias nas aulas de língua, e Margarida era a primeira a ajudar os colegas com dificuldades. As 3 estrelinhas, como eram carinhosamente chamadas pela Dona Maria, a cozinheira do orfanato, pareciam ter o dom de iluminar até os dias mais cinzentos naquele lugar. Mesmo quando casais interessados em adoção apareciam, mostrando interesse em apenas uma delas, a resposta era sempre a mesma, dita em uníssono. Somos um pacote completo. À noite, enquanto as outras crianças dormiam, as trigemas reuniam-se na sua tenda improvisada, feita de lençóis e iluminada pela lanterna que Mafalda conseguira consertar. Ali, Mariana desenhava os seus sonhos, Margarida partilhava os seus sentimentos mais profundos, e Mafalda planeava o futuro delas juntas. Um dia sussurrou: Mafalda, naquela noite especial das estrelas cadentes, teremos a nossa própria casa, com um jardim cheio de flores para a Margarida cuidar, um estúdio de arte para a Mariana e uma biblioteca enorme, acrescentou Mariana, os seus olhos a brilhar de imaginação, com todas as histórias do mundo. E muitos, muitos abraços, acrescentou Margarida suavemente, para nunca mais sentirmos frio no coração. As 3 abraçaram-se sob o céu estrelado, os seus pequenos corações a baterem em uníssono. Uma brisa suave balançava os seus cabelos idênticos, como se a própria natureza quisesse partilhar aquele momento de união. Promete outra vez, pediu Margarida, estendendo o dedo mindinho. Prometemos ser sempre uma só, responderam em coro, os seus dedos entrelaçados como as raízes de uma árvore antiga. No dormitório silencioso, muito depois de todas as luzes se apagarem, 3 pequenas estrelas continuavam a brilhar. Mafalda a planear o futuro, Mariana a desenhar sonhos na sua mente e Margarida a enviar amor silencioso a todas as outras crianças adormecidas. E assim terminou mais um dia no Lar da Esperança, onde 3 pequenas estrelas aguardavam o momento de brilhar com toda a sua intensidade, unidas pelo laço mais forte que existe: o amor entre irmãs.
A noite estava especialmente fria naquele dezembro, com um nevoeiro denso que transformava as luzes da cidade em borrões dourados. Ricardo Moreira conduzia o seu Rolls Royce, algo que só fazia quando precisava de pensar. O contrato da New Energy Inc. estava praticamente fechado, mais uma vitória para o seu império, mas algo o incomodava, uma sensação estranha que não conseguia nomear. Foi então que 3 pequenas sombras apareceram subitamente em frente ao seu carro. Os pneus rangeram no pavimento molhado enquanto ele travava a fundo. O carro derrapou, parando a centímetros de 3 meninas idênticas, encolhidas no meio da rua, os olhos arregalados como corças apanhadas pelos faróis. Mas que raio! Ricardo saiu do carro, a raiva a borbulhar nas suas veias. O nevoeiro envolvia a cena como um véu fantasmagórico e, por um momento, pensou que poderia estar a alucinar. 3 rostos perfeitamente idênticos olhavam para ele, uma mistura estranha de medo e desafio nas suas expressões. A culpa foi minha, disse a do meio, dando um passo à frente, protetoramente, em frente das outras. Eu disse que podíamos atravessar. A sua pequena voz carregava uma força surpreendente. Ricardo notou as suas mochilas gastas, as roupas demasiado finas para aquela zona da cidade, e a forma como se mantinham juntas como um pequeno círculo defensivo. Fugitivas. Os seus instintos de negócio raramente se enganavam. "Onde estão os vossos pais?" exigiu, a sua voz mais cortante do que pretendia, ecoando na rua deserta. "Não temos", respondeu a mesma menina, Mafalda, como ele viria a descobrir. "E não vamos voltar para o orfanato." Os seus olhos brilhavam com determinação. A palavra orfanato atingiu Ricardo como um soco no estômago. Por um momento, foi transportado de volta ao seu próprio passado. O mesmo frio cortante, o mesmo sentimento de abandono, o mesmo desespero para fugir. Mafalda sussurrou uma das outras, a que agarrava um caderno de esboços ao peito. "Estou com frio." Os seus lábios tremiam, mas os seus olhos permaneciam fixos em Ricardo, como se tentassem decifrá-lo. A terceira menina, que estivera em silêncio até então, deu um passo hesitante na sua direção. "Você também esteve sozinho uma vez, não esteve?" A sua voz era suave, mas as suas palavras perfuraram as camadas de gelo que Ricardo construíra ao longo dos anos. Um trovão ressoou à distância e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Ricardo olhou para o relógio, 23h47. Em poucas horas, tinha uma reunião crucial que definiria o futuro de centenas de empregos. Não tinha tempo para isto. Não era problema seu. "Entrem no carro", ouviu-se a dizer, antes que pudesse parar as palavras. "Eu levo-vos de volta." "Não." Mafalda agarrou as mãos das irmãs. "Nós prometemos ficar juntas. No orfanato, eles querem separar-nos. Já tentaram 3 vezes." A chuva intensificou-se e Ricardo encontrou-se numa encruzilhada que não aparecia em nenhuma das suas folhas de avaliação de risco. As meninas estavam agora a tremer visivelmente, as suas roupas finas encharcadas. "Entrem no carro", repetiu, a sua voz mais suave desta vez. "Eu não vos vou levar de volta." "Ainda não." As 3 trocaram olhares, tendo uma daquelas conversas silenciosas que só irmãos conseguem ter. Foi a menina com o caderno de esboços que se moveu primeiro, puxando as outras com ela. O luxuoso interior do Rolls Royce nunca parecera tão deslocado. As meninas encolheram-se no banco de trás, 3 pequenas explosões de cor e caos no seu mundo meticulosamente ordenado. "Eu sou a Mariana", disse a do caderno de esboços, quebrando o silêncio tenso. "E eu gosto do seu carro. Parece uma nave espacial." Margarida murmurou a que o estudara com olhos que pareciam ver através da sua fachada. Mafalda, a líder, acrescentou, ainda desconfiada: "Somos trigêmeas e nunca nos separamos. Nunca." Ricardo observava-as pelo espelho retrovisor, sentindo o seu mundo organizado começar a desmoronar-se. Havia algo naqueles 3 pares de olhos idênticos que o perturbava profundamente. Talvez fosse a determinação de Mafalda, tão semelhante à sua naquela idade, ou a criatividade sonhadora nos olhos de Mariana,
lembrando-o de sonhos há muito esquecidos, ou pior, a compreensão silenciosa no olhar de Margarida, como se ela pudesse ver através das paredes que ele construíra à volta do seu coração. Senhor, a voz de Margarida cortou os seus pensamentos. A sua gravata está torta. Instintivamente, a mão de Ricardo foi à sua gravata, um gesto que repetia dezenas de vezes por dia, mas desta vez sentiu-se estranhamente exposto. Você tem uma casa? Perguntou Mariana, já a rabiscar algo no seu caderno de esboços encharcado pela chuva. Com um jardim? Uma cobertura, respondeu ele secamente, perguntando-se por que é que estava a responder. Como uma torre de princesa. Os olhos de Mariana brilharam. Não há princesas, retorquiu Ricardo, mas a sua voz não tinha o seu tom gélido habitual. Mafalda permaneceu em silêncio, mas os seus olhos atentos estudavam cada movimento de Ricardo, cada detalhe do carro, como se estivesse a montar um plano na sua mente. O telemóvel de Ricardo vibrou, provavelmente Inês com detalhes de última hora sobre a reunião da manhã seguinte. Pela primeira vez na sua vida adulta, não respondeu imediatamente. A chuva continuava lá fora, criando uma cortina que isolava aquele momento do resto do mundo. Ricardo Moreira, o homem que construíra um império com base em decisões frias e calculadas, encontrou-se a fazer algo totalmente irracional. Conduziu em direção à sua cobertura, levando consigo 3 pequenas fugitivas que acabavam de colidir com o seu mundo perfeitamente ordenado. No banco de trás, Mariana já dormia, o seu caderno de esboços agarrado ao peito. Margarida lutava contra o sono, as suas pálpebras pesadas a abrir e a fechar, como estrelas cintilantes. Apenas Mafalda permanecia alerta, a vigiar as suas irmãs como uma pequena sentinela. Ricardo ajustou o espelho retrovisor e, por um momento, os seus olhos encontraram os de Mafalda. Era como olhar para um espelho que refletia não o seu eu presente, mas o seu passado. Toda a determinação, toda a dor, toda a necessidade de proteger aqueles que amava. E pela primeira vez em décadas, sentiu uma pequena fenda formar-se na superfície gelada do seu coração. A decisão de levar as meninas de volta ao orfanato surgiu após uma noite em claro na sua cobertura. Ricardo ficou no seu escritório enquanto as 3 dormiam no quarto de hóspedes, nunca antes usado. O som distante da sua respiração suave parecia ecoar pelos corredores vazios, perturbando o silêncio meticulosamente cultivado da sua fortaleza. 3 vezes durante a noite deu por si a caminhar até a porta delas, apenas para verificar se ainda lá estavam, um comportamento que não conseguia explicar racionalmente. Por que é que vive sozinho num sítio tão grande? A pergunta de Mariana ao pequeno almoço apanhou-o desprevenido. As 3 estavam sentadas à sua mesa de jantar, também nunca usada, a comer cereais que a sua empregada comprara à pressa. O sol da manhã entrava pelas janelas altas, iluminando 3 pares de olhos curiosos que pareciam absorver toda a formalidade da sala. Porque gosto do silêncio, respondeu ele secamente, percorrendo seus e-mails no telemóvel, tentando manter a sua rotina habitual. Mas muito silêncio faz o coração fazer eco, não faz? Perguntou Margarida suavemente, os seus olhos grandes a encará-lo com uma intensidade desconcertante. Ricardo baixou o telemóvel, sentindo-se estranhamente exposto. Os corações não fazem eco. Fazem sim, insistiu Mariana, desenhando algo num guardanapo. Olhe, desenhei o seu. Tem tanto espaço vazio que faz eco. E aqui apontou para um canto do desenho, é onde os sorrisos podiam viver, mas está tudo coberto de gelo. O desenho mostrava um coração gigante dentro de uma torre, surpreendentemente preciso para uma criança de 5 anos. Ricardo dobrou o guardanapo e colocou-o no bolso do fato, um gesto que ele próprio não compreendeu. As suas mãos, tão firmes ao assinar contratos multimilionários, tremiam ligeiramente. Mafalda observava tudo em silêncio, os seus olhos perspicazes a notar cada movimento, cada hesitação. Você tem medo, declarou ela subitamente. Eu não tenho medo de nada, respondeu Ricardo automaticamente, embora a sua voz soasse menos convincente do que gostaria. Tem, sim, persistiu Mafalda.
medo de gostar de nós. O Rolls-Royce parou em frente ao Lar da Esperança pouco depois. O edifício de estilo vitoriano erguia-se contra o céu cinzento como um fantasma do próprio passado de Ricardo. Ele estremeceu involuntariamente. Quantos orfanatos seriam exatamente assim? O mesmo portão de ferro, as mesmas janelas altas, a mesma alegria forçada a tentar esconder a solidão. Não queremos entrar, disse Mafalda, a sua pequena mão a agarrar firmemente a das irmãs. O sol de inverno projetava 3 pequenas sombras perfeitamente alinhadas no chão. Vocês não têm escolha, respondeu Ricardo, mas a sua voz traía uma hesitação que não estava habituado a sentir. Os seus olhos percorreram o edifício, notando cada detalhe, a precisar de reparação. A caleira solta, as manchas de umidade nas paredes, o baloiço enferrujado no pátio. Tinha a nossa idade quando ficou sozinho? A pergunta de Margarida atingiu-o como um golpe no estômago. 12, respondeu ele, antes que se pudesse conter. Eu era mais velho do que vocês. Então você compreende, Mafalda olhou para ele atentamente. Você compreende por que não podemos deixar que nos separem. Tinha alguém para lhe segurar na mão? A pergunta ecoou na sua mente, trazendo de volta memórias que tentara manter trancadas. A sua irmã Isabel, tão pequena na altura, a ser levada por outra família enquanto ele gritava, prometendo que a encontraria. Ricardo olhou com mais atenção para o orfanato. O pátio, embora bem cuidado, mostrava sinais de recursos limitados. As janelas velhas deixavam entrar o frio e algumas telhas precisavam de ser substituídas. O seu olho, treinado para os negócios, calculou automaticamente o custo de uma renovação completa. No recreio, outras crianças começaram a aparecer, os seus olhos curiosos fixos no carro de luxo e no homem impecavelmente vestido. Uma mulher de meia-idade saiu apressada pela porta principal, usando um avental branco manchado de tinta colorida. Minhas estrelinhas! Abraçou as 3 meninas de uma vez, e Ricardo notou como elas relaxaram no seu abraço. Estávamos tão preocupadas. Onde estiveram? Encontrei-as na rua, ouviu-se Ricardo a dizer. Pensei que seria melhor trazê-las de volta. As suas mãos procuraram inconscientemente o guardanapo no bolso. A mulher olhou para ele com uma mistura de gratidão e curiosidade. Sou a Dona Maria, a cuidadora. E você é? Moreira. Ricardo Moreira. O nome despertou um brilho de reconhecimento nos olhos dela. O Ricardo Moreira da Moreira Enterprises? Dona Maria pareceu momentaneamente impressionada, mas rapidamente voltou a sua atenção para as meninas. Vamos, entrem, está frio aqui fora. Não. Mafalda agarrou-se à perna de Ricardo, surpreendendo-o. O calor do seu pequeno corpo contra o tecido fino das suas calças de fato causou uma sensação estranha, quase dolorosa. Vai prometer que não nos vão separar? Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há décadas. O que quer dizer com separar? Dona Maria suspirou, a preocupação evidente nos seus olhos cansados. Há um casal interessado em adotar, mas só podem levar uma das meninas. Já tentamos explicar, elas são inseparáveis, mas... Impossível! A palavra saiu da boca de Ricardo com uma força surpreendente. Elas são trigêmeas. As suas mãos cerraram-se em punhos, um gesto que geralmente guardava para negociações difíceis. Infelizmente, Sr. Moreira, nem toda a gente tem meios para... Quanto? Ouviu-se Ricardo a perguntar, a sua voz a mudar para o tom que usava para os negócios. Desculpe, quanto custaria para manter as 3 juntas? Renovações, cuidados, educação... O seu cérebro já estava a calcular números, a transformar emoção em algo que conseguia gerir. Negócios. Dona Maria piscou os olhos, confusa. Bem, nós precisamos sempre de doações, mas... Ricardo puxou do telemóvel, ignorando as dezenas de mensagens não lidas. Inês, cancele as minhas reuniões desta manhã e contacte a nossa equipa de responsabilidade social corporativa. Quero uma avaliação completa das necessidades do Lar da Esperança. Imediatamente. Mariana saltou de alegria, quase deixando cair o seu caderno de esboços.
Você vai ser o nosso anjo da guarda? A palavra anjo soou estranha aos ouvidos de Ricardo. Ao longo dos anos, chamaram-lhe muitas coisas: tubarão, predador, o homem de gelo. Mas nunca anjo. O título parecia demasiado bom, demasiado pesado para alguém como ele. Estou apenas a garantir que tem o que precisam, disse ele, ajeitando a gravata num gesto nervoso que não fazia há anos. Margarida aproximou-se, pegando delicadamente na sua mão. O seu toque era quente, contrastando com a frieza que ele carregava por dentro. O seu coração está a bater mais depressa, disse ela simplesmente. O gelo está a começar a derreter. Ricardo afastou a mão, perturbado. Precisava de sair, de voltar ao seu mundo de números e contratos, onde não havia lugar para emoções. Mas algo o prendeu. Talvez o olhar determinado de Mafalda, tão semelhante ao seu, ou a centelha imaginativa de Mariana, ou a intuição perturbadora de Margarida. Eu posso visitar, deu por si a dizer, para garantir que o dinheiro é bem gasto. Era uma desculpa e, pela primeira vez na sua vida adulta, não se importou que as suas intenções fossem transparentes. As três sorriram em uníssono e, por um momento, o mundo frio e calculado de Ricardo pareceu menos sólido. Promete? Perguntaram juntas. Ricardo Moreira não fazia promessas. Promessas eram para os fracos, para os sentimentais. Ele fazia contratos, acordos, negócios. Mas ali, diante de três pares de olhos idênticos, as palavras escaparam. Eu prometo. No caminho de volta para a cidade, a sua mente tentou racionalizar o que acabara de acontecer. Era apenas um investimento social, disse a si mesmo. Boa publicidade para a empresa, deduções fiscais. Mas o desenho do guardanapo de Mariana parecia queimar no seu bolso, e ele não conseguia livrar-se da memória do toque de Margarida na sua mão. No espelho retrovisor, viu as três a acenarem-lhe, e algo lá dentro, algo que dormia há décadas sob camadas de gelo, começou a agitar-se. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Moreira sentiu medo. Não o tipo medido em folhas de cálculo de risco, mas um medo mais profundo, mais primitivo. O medo de começar a sentir novamente. As visitas ao orfanato tornaram-se parte da rotina de Ricardo, embora ele se recusasse a admiti-lo a si mesmo. Encontrava sempre uma desculpa profissional para supervisionar as renovações, verificar a alocação de recursos ou realizar reuniões com os administradores. Mas os seus olhos, invariavelmente, procuravam três pequenas figuras idênticas assim que chegava. Você é feliz? Perguntou Mafalda um dia, durante uma dessas visitas, enquanto ele se debruçava sobre folhas de cálculo de custos no escritório do diretor. Ela sentou-se à sua frente, as pernas a balançar numa cadeira demasiado grande para ela. Eu tenho sucesso, respondeu ele automaticamente, sem desviar o olhar dos números. Não foi isso que eu perguntei. A firmeza na sua voz fê-lo levantar a cabeça. O sucesso faz-te sorrir por dentro também? Ricardo franziu o sobrolho, perturbado pela pergunta. Percebeu que não sabia a resposta. Quando foi a última vez que sentiu algo próximo de felicidade genuína? Eu tenho tudo o que preciso, desviou ele, voltando aos seus papéis. Exceto sorrisos, persistiu Mafalda. E abraços, e histórias para dormir, e chocolate quente em dias de chuva. Ela inclinou a cabeça, a estudá-lo. Tem medo de querer essas coisas? Antes que ele pudesse responder, Mariana irrompeu pela sala, agarrando o seu caderno de esboços ao peito, como de costume. Acabei, anunciou triunfantemente, correndo para Ricardo. Acabaste o quê? Perguntou ele, secretamente aliviado pela interrupção do interrogatório de Mafalda. O seu retrato, mas não o que você é agora, o verdadeiro sem a máscara de gelo. Ricardo pegou no desenho com mãos hesitantes. No papel, um homem que se assemelhava vagamente a ele sorria, um sorriso largo e genuíno que chegava aos olhos. Pequenas estrelas dançavam à sua volta e o seu fato habitual fora substituído por roupas casuais. Não me pareço nada com isto, disse ele, mas a sua voz vacilou ligeiramente. Ainda não sorriu Mariana. Mas vai parecer,
A Margarida diz que já está a começar. Como se convocada pelo seu nome, a terceira trigêmea entrou na sala. Mas algo estava errado. O seu rosto, geralmente rosado, parecia pálido e ela balançava ligeiramente. Margarida! Ricardo levantou-se instintivamente, apanhando-a no momento em que ela tropeçou. Está quente, murmurou ela, os olhos febris. E o mundo está a girar. Pela primeira vez em anos, Ricardo Moreira agiu sem calcular as consequências. Pegou em Margarida nos braços, chocado com o quão pequena e frágil ela se sentia. Dona Maria, chamou ele, a sua voz a trair a sua preocupação. Ela precisa de um médico. A clínica mais próxima só abre amanhã, disse Dona Maria, apressando-se. Inaceitável. Ricardo já se dirigia para a porta, Margarida segura nos seus braços. Mafalda e Mariana seguiram-no como pequenas sombras. Vou levá-la ao melhor hospital da cidade. No carro, Margarida encostou a cabeça ao peito dele e Ricardo sentiu algo estranho, um instinto de proteção que não sabia que possuía. Mafalda e Mariana seguraram as mãos da irmã, formando um círculo de amor que, de alguma forma inexplicável, o incluía. Está com medo? Perguntou Margarida baixinho, mesmo com febre, a sentir as emoções dos outros. Não mentiu ele, surpreendido por encontrar as suas mãos a tremer ligeiramente no volante. No hospital, a sua influência abriu todas as portas. Em minutos, Margarida estava a ser examinada pelo melhor pediatra da cidade. Ricardo esperou no corredor, incapaz de se concentrar no trabalho pela primeira vez na sua vida adulta. Parece diferente, disse Mafalda, nunca desviando os olhos dele. Como assim? A sua gravata está torta há meia hora e você não reparou. Ricardo levou instintivamente a mão à gravata, mas parou a meio, percebendo que ela tinha razão. Quando exatamente as suas prioridades começaram a mudar? Sentada no chão, Mariana desenhava furiosamente no seu caderno de esboços. Estou a desenhar a doença a ir embora, explicou ela. Muitas cores felizes para afugentar a febre. 3 horas depois, quando o médico anunciou que era apenas uma gripe forte e que Margarida ficaria bem, Ricardo sentiu algo unfamiliar no seu rosto. Mariana soltou um grito de surpresa. Você está a sorrir. Um sorriso a sério. Ricardo tocou nos próprios lábios, espantado. Não se lembrava da última vez que sorrira sem motivos profissionais. No dia seguinte, a sua assistente, Inês, notou mudanças súbitas. O chefe, que nunca se atrasava, apareceu 10 minutos atrasado. A sua gravata favorita foi substituída por uma com pequenas estrelas, um presente que as trigêmeas escolheram na loja de presentes do hospital. E, ainda mais surpreendente, perguntou pelo filho dela pela primeira vez em 5 anos. Na sala do conselho, os executivos trocaram olhares intrigados quando Ricardo sugeriu adicionar uma creche ao novo projeto do edifício corporativo. Durante uma negociação particularmente tensa, chocou toda a gente ao considerar o impacto familiar dos despedimentos antes de tomar uma decisão. Naquela noite, na sua cobertura, Ricardo deu por si a olhar para as estrelas pela primeira vez em décadas. O desenho de Mariana estava emoldurado na sua secretária, não a que usava para o trabalho, mas uma nova, colocada perto da janela onde a luz do sol podia alcançá-la. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Dona Maria. Uma foto das trigêmeas a dormir, Margarida no meio, as irmãs a protegê-la como sempre. Abaixo da foto, um texto. Elas perguntaram por si. Ricardo Moreira, o homem que construíra o seu império com base em números e frieza, deu por si a sorrir novamente. No seu peito, onde antes só havia gelo, pequenas sementes de mudança começaram a brotar. Pegou no telemóvel e, pela primeira vez em meses, ligou para a sua irmã, Isabel. Podemos falar? A sua voz soava diferente, até para si mesmo. Sobre tudo. Do outro lado, a sua irmã soltou um som de surpresa. Em algum lugar no fundo da sua mente, Ricardo ouviu a voz de Margarida. Vês? O gelo está mesmo a derreter. E pela primeira vez na sua vida adulta, essa possibilidade não o assustava tanto assim.
Ricardo olhou para a pilha de documentos na sua secretária com uma expressão que os seus executivos conheciam bem. O olhar de um predador que acabara de encontrar uma presa ferida. Os números não mentiam. O Lar da Esperança estava a afundar-se em dívidas. 3 meses no máximo antes que tivessem de fechar as portas. Inês, a sua voz, quebrou o silêncio do seu escritório. Traga-me os relatórios completos do orfanato dos últimos 5 anos. Tudo. Doações, despesas, folha de pagamento. Os seus olhos percorreram as linhas de números a vermelho enquanto a sua mente calculista entrava em ação. O próprio edifício valia uma fortuna. Localização privilegiada, terreno grande. Qualquer promotor pagaria milhões para o transformar em condomínios de luxo. O que é que está a ver? A voz de Mafalda surpreendeu-o. Ela estava de pé à porta, uma pequena figura determinada num vestido doado. Como é que... Ricardo franziu o sobrolho, confuso com a sua presença. A Dona Maria trouxe-nos para agradecer por ter arranjado o parque infantil, explicou ela, aproximando-se da sua secretária. Os seus olhos perspicazes caíram sobre os documentos. Esses números parecem tristes. Instintivamente, Ricardo cobriu os papéis. Como é que sabes? Porque tem a mesma cara que tinha quando a Margarida estava doente. Mafalda inclinou a cabeça, a estudá-lo. O orfanato também está doente? Antes que ele pudesse responder, Mariana e Margarida entraram a correr, os seus rostos a brilhar com alegria infantil. Mariana segurava um novo desenho, uma cena brilhante e alegre do parque infantil recém-renovado, cheio de crianças a rir. Olhe, é o tio Ricardo. Mariana estendeu o desenho. Foi a primeira vez que uma delas o chamou assim, e algo no seu peito apertou. Desenhei toda a gente feliz no Parque Novo. Margarida, sempre sintonizada com os sentimentos dos outros, aproximou-se silenciosamente. Algo está errado, disse ela simplesmente, os seus olhos fixos nos papéis na secretária. Os números estão a magoá-lo. Ricardo olhou para as 3 meninas, depois de volta para os documentos. O seu instinto de negócio gritava uma solução simples: deixar o orfanato ir à falência, comprar a propriedade por uma fração do seu valor, lucrar milhões com um novo empreendimento. Foi assim que ele construiu o seu império, encontrando oportunidades, ignorando o sentimentalismo. O que acontece quando um lugar fica sem dinheiro? Perguntou Mafalda, a sua voz pequena, mas resoluta, a ecoar na sala. Fecha, respondeu ele, automaticamente, anos de frieza empresarial condensados numa única palavra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana agarrou o seu caderno de esboços com mais força, como se pudesse protegê-la. Margarida pegou nas mãos da irmã. Mafalda manteve o seu olhar em Ricardo, os olhos a refletir uma compreensão para além da sua idade. E para onde vão as crianças? Insistiu Mafalda. Outros orfanatos, respondeu Ricardo, a sua voz a vacilar. Seriam separados, muito provavelmente, dependendo do espaço disponível. Como você e a sua irmã? Perguntou Margarida suavemente. A pergunta atingiu Ricardo com força. Memórias da sua infância inundaram-no. Os gritos de Isabel enquanto era levada, anos de solidão, o gelo que começara a formar-se no seu coração naquele dia. Silenciosamente, Mariana começou a desenhar na parte de trás de um dos relatórios financeiros. Sobre os números a vermelho, 3 pequenas estrelas tomaram forma, ligadas por linhas douradas. As estrelas não podem ficar sozinhas, explicou ela enquanto desenhava. Elas precisam de formar constelações para contar histórias. Ricardo olhou para o telemóvel. Tinha 3 reuniões importantes naquela tarde, negócios que valiam milhões. Depois, olhou para as trigêmeas, 3 pequenas estrelas que, de alguma forma, começaram a derreter o gelo no seu coração. Inês chamou a sua assistente novamente, um tom na sua voz que ela nunca ouvira antes. Cancele os meus compromissos desta tarde e convoque uma reunião de emergência com a nossa equipa de responsabilidade social corporativa e o departamento jurídico para amanhã de manhã. Mafalda sorriu, um sorriso que o lembrava do seu sempre que fechava um negócio vencedor. Vai ajudar o orfanato? Vou fazer mais do que isso, disse ele, pegando no telemóvel.
Vou salvá-lo. As horas seguintes foram um turbilhão de chamadas e decisões. Ricardo Moreira, o homem conhecido por destruir empresas, estava a usar todo o seu poder e influência para salvar um orfanato. Recorreu às suas ligações bancárias para reestruturar dívidas, mobilizou os seus contactos políticos para acelerar processos. A sua equipa jurídica recebeu ordens para criar uma fundação. Por quê? Perguntou Margarida enquanto o observava a trabalhar, as suas pequenas mãos a brincar com uma caneta da sua secretária. Porque algumas coisas são mais importantes do que o dinheiro, disse ele, surpreendendo-se com a sinceridade na sua voz. Mariana continuou a desenhar, agora preenchendo as margens de cada relatório financeiro com pequenas estrelas entrelaçadas. Está a aquecer o coração do edifício outra vez, comentou ela, sem desviar os olhos do seu trabalho artístico. Quando Dona Maria veio buscar as meninas, encontrou algo que nunca esperava ver. Ricardo Moreira, o temido tubarão dos negócios, sentado no chão do seu escritório de milhões de dólares, a estudar um plano financeiro, enquanto Mariana o decorava com estrelas, Margarida descansava a cabeça no seu ombro, e Mafalda apontava seriamente para os números, fazendo perguntas surpreendentemente perspicazes. Elas têm de ir agora, anunciou Dona Maria baixinho, quase relutante em quebrar a cena. Ricardo levantou-se, alisando o fato num gesto automático, mas algo estava diferente. A sua gravata permanecia torta, havia brilhantes nas suas calças e um sorriso subtil brincava nos seus lábios. Vou começar a implementar as mudanças. Amanhã, disse ele a Dona Maria. O Lar da Esperança não vai fechar. Tem a minha palavra. E as promessas não podem ser quebradas, disse Mafalda solenemente. Porque elas vivem no coração, não no papel. Enquanto observava as trigêmeas a sair, Ricardo percebeu que tomara uma decisão que não podia ser explicada por folhas de cálculo ou gráficos. Pela primeira vez na sua vida adulta, estava a agir com o coração, não com a calculadora. A sala do conselho da Moreira Enterprises nunca testemunhara nada parecido. Ricardo Moreira, conhecido pelas suas apresentações implacáveis sobre aquisições hostis e reestruturações corporativas, mostrava agora diapositivos sobre um orfanato. Os seus executivos trocaram olhares confusos enquanto ele detalhava o plano para renovar e revitalizar o Lar da Esperança. Precisamos de parceiros estratégicos. A sua voz mantinha o seu tom profissional habitual, mas algo diferente brilhava nos seus olhos. Cada empresa do grupo contribuirá com a sua experiência. Tratem disto com a mesma prioridade que os nossos maiores projetos. Durante o intervalo, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Dona Maria. Uma foto das trigêmeas no novo baloiço que ele mandara instalar. Os seus sorrisos a iluminar o ecrã. Pela primeira vez, Ricardo sorriu durante uma reunião de executivos. Senhor Moreira Inês encontrou-o a estudar a foto. O presidente do banco ligou sobre aquela propriedade no centro da cidade. Diga-lhe que não estou interessado, respondeu ele, surpreendendo a sua assistente. Era uma oportunidade multimilionária, o tipo de negócio que costumava excitá-lo para além da medida. Temos outras prioridades agora. No orfanato, as mudanças começavam a notar-se. A construtora do grupo iniciou as reparações estruturais, a divisão de tecnologia instalou novos computadores, a subsidiária alimentar melhorou o fornecimento da cozinha. Está a construir uma constelação, observou Mariana enquanto o via a trabalhar no seu portátil no pátio do orfanato. A ligar estrelas diferentes para fazer algo bonito. Ricardo levantou o olhar de uma complexa folha de cálculo de doações. O que quer dizer? Todas estas empresas, apontou ela para o logótipo da Moreira Enterprises no seu ecrã. São como estrelas diferentes. Está a juntá-las para ajudar a nossa casa. Mafalda, que brincava por perto com outras crianças, aproximou-se. Por que é que está a fazer tudo isto? A pergunta apanhou-o desprevenido. Por que, de facto? Não era apenas negócio, havia formas muito mais lucrativas de investir o seu tempo e dinheiro. Não era publicidade, ele estava a manter tudo discreto. Por quê?
começou ele, percebendo que não sabia como terminar a frase. Porque o seu coração lhe disse para o fazer. Terminou Margarida suavemente, aparecendo ao seu lado como costumava fazer. E você finalmente decidiu ouvir. Uma criança mais nova caiu por perto, começando a chorar. Antes que qualquer outra pessoa pudesse reagir, Ricardo deu por si a levantar-se para ajudar. Pegou na menina, as suas mãos habituadas a manusear contratos, agora a limpar gentilmente as lágrimas. Não sabia que sabia fazer isso, comentou Dona Maria, sorrindo. Nem eu, admitiu ele, honestamente. Naquela noite, na sua cobertura, Ricardo reviu os números do dia. Não o mercado de ações ou as aquisições pendentes, mas os do orfanato. Cada cêntimo investido era pessoalmente rastreado, cada melhoria cuidadosamente planeada, surpreendendo até a si mesmo. O seu telefone tocou. Era Isabel, a sua irmã. Ricardinho usou ela a alcunha de infância que ele não ouvia há décadas. Ouvi dizer que estás diferente agora, que estás a ajudar um orfanato. As notícias correm, ele respondeu sem o seu habitual distanciamento. São aquelas crianças, não são? Elas estão a derreter todo esse gelo. Ricardo olhou para a sua secretária, onde o último desenho de Mariana o mostrava rodeado de estrelas, com um sorriso no rosto que começava a parecer menos estranho. 3 delas, especialmente, admitiu. No dia seguinte, durante uma visita surpresa ao orfanato, encontrou Margarida a ensinar uma das crianças mais novas a ler. Observou em silêncio, comovido com a sua paciência e gentileza ao celebrar cada palavra correta. Ela tem um dom especial, notou Dona Maria, aproximando-se. As 3 têm. Mafalda organiza os outros como uma pequena líder. Mariana traz alegria com a sua arte. Elas merecem mais, ouviu-se Ricardo a dizer. Todas as crianças merecem. Foi então que teve a ideia. Salvar o orfanato não era suficiente. Tinha de o transformar num modelo. Pegou no telemóvel, ignorando o facto de já passar das 9 da noite. Inês, prepare uma proposta para expandir o projeto. Quero criar um fundo de educação, bolsas de estudo, cobertura médica abrangente e agendar reuniões com outros orfanatos da cidade. Vamos replicar este modelo. Agora? Perguntou a sua assistente, surpreendida pela chamada tardia. Agora. Algumas coisas não podem esperar. Quando terminou a chamada, viu 3 pares de olhos a observá-lo da porta. Você não nos vai deixar outra vez, pois não? Perguntou Mafalda, uma rara vulnerabilidade na sua voz forte. Não, não respondeu ele, surpreendido com a sua própria certeza. Não vou? Mariana correu para ele, abraçando as suas pernas. Após um momento de hesitação, Ricardo ajoelhou-se e, pela primeira vez, retribuiu o abraço devidamente. Margarida e Mafalda juntaram-se e ali, no meio de um corredor de orfanato, Ricardo Moreira sentiu algo ao mesmo tempo estranho e maravilhoso, um sentimento de pertença. O seu coração está a bater de forma diferente, sussurrou Margarida. Mais quente. Ricardo percebeu que ela tinha razão. O gelo que mantivera toda a gente à distância por tanto tempo estava a derreter, gota a gota, abraço a abraço, sorriso a sorriso. A caminho de casa naquela noite, parou numa loja de brinquedos. Comprou 3 ursos de peluche idênticos, não porque precisasse, não porque fosse estratégico, mas simplesmente porque queria ver 3 sorrisos idênticos. Na manhã seguinte, o seu motorista, que o servia há 15 anos, observou pelo espelho retrovisor algo que nunca vira antes. Ricardo Moreira, o Homem de Gelo, a sorrir para si mesmo no banco de trás, 3 ursos de peluche no assento ao seu lado. Estás a deitar dinheiro fora, Moreira. A voz de Richard Bennett, o seu mais antigo parceiro de negócios, cortou o silêncio da sala do conselho. Orfanatos, fundações. O que é que te deu? Ricardo olhou para a cidade através da janela panorâmica, o seu reflexo a mostrar um homem diferente daquele que ocupara aquela sala meses antes. A sua gravata, ainda impecável, tinha agora pequenas estrelas bordadas, um presente das trigêmeas. Não espero que entendas, Richard, respondeu ele calmamente.
mas espero que respeites a minha decisão. O conselho está preocupado. As tuas recentes movimentações não fazem sentido. Rejeitaste 3 aquisições lucrativas, cancelaste despedimentos em massa e agora isto. Richard mexeu-se na sua cadeira. Alguns dizem que perdeste o toque. Há alguns meses, palavras como aquelas teriam enfurecido Ricardo. Agora, apenas lhe causavam uma leve irritação. Mostra-lhes os números do último trimestre, disse ele. Os nossos lucros aumentaram, a satisfação dos funcionários aumentou, a nossa imagem pública melhorou significativamente. Não se trata dos números, Ricardo, e tu sabes disso. É sobre ti. Estás diferente. A reunião terminou num impasse tenso. Pela primeira vez na sua carreira, Ricardo sentiu o peso da desconfiança dos seus pares. No elevador privado, afrouxou a gravata, algo que teria sido impensável meses antes. O seu motorista esperava, mas em vez de dar o endereço da sua cobertura, Ricardo pediu para ir ao orfanato. Precisava de algo, embora não soubesse bem o que. Encontrou as trigêmeas no pátio, onde Mariana ensinava outras crianças a desenhar estrelas. Quando o viram, os seus rostos iluminaram-se de uma forma que nenhum sucesso empresarial alguma vez causara. Tio Ricardo. Mariana correu para ele, o seu caderno de esboços a saltar. Chegaste mesmo a tempo. Estamos a fazer uma peça de teatro. Uma peça sobre um rei de gelo que aprende a amar, explicou Mafalda, aproximando-se com um ar conhecedor. Mas ele tem medo de derreter. Ricardo sentiu um aperto estranho no peito. Como é que elas viam sempre através dele? Estás triste, observou Margarida, pegando na sua mão. Há pessoas a tentar congelar o teu coração outra vez? Ele deu por si a acenar que sim, surpreendido com a sua própria honestidade. Alguns pensam que estou a mudar demasiado. Estás, concordou Mafalda, com uma sabedoria para além dos seus anos. Mas para melhor. Agora sorris a sério. Ricardo sentou-se num banco no pátio e as 3 rodearam-no como pequenas guardiãs. Mariana começou a esboçar. Mafalda expressou os seus pensamentos em voz alta e Margarida simplesmente segurou a sua mão, oferecendo conforto silenciosamente. Queres saber o que eu penso? Mariana levantou o seu caderno de esboços, mostrando um novo desenho. Um homem de fato rodeado de gelo que se derretia em flores. Às vezes, temos de derreter para que coisas bonitas possam crescer. As pessoas têm medo do que não compreendem, acrescentou Mafalda, com uma sabedoria invulgar. Como quando as outras crianças tinham medo de brincar conosco, porque somos trigêmeas. Mas depois conheceram-nos. E viram que ser diferente pode ser bom, terminou Margarida gentilmente. Ricardo olhou à volta para o jardim do orfanato, agora cheio de brinquedos novos e crianças felizes. Viu os computadores através da janela da sala de estudo, as paredes recém-pintadas, a horta a brotar, tudo porque ele ousou ser diferente. Tio Ricardo Mariana trouxe-o de volta. Podias contar-nos uma história hoje? Nunca ouvimos uma história para dormir de um pai. A palavra pai atingiu-o como um relâmpago. Memórias do seu próprio pai, breves e preciosas, misturaram-se com um desejo não reconhecido no seu coração. Eu não sei contar histórias, admitiu, sentindo-se vulnerável. Toda a gente sabe, insistiu Mafalda. Só tens de deixar o teu coração falar. E assim Ricardo Moreira, o temido empresário, deu por si a inventar um conto sobre 3 pequenas estrelas que ensinaram uma constelação inteira a brilhar de uma nova maneira. Mais tarde, na sua cobertura, descobriu um desenho que Mariana lhe metera no bolso. Mostrava-o com as 3 meninas e por cima delas estavam as palavras, em letra de criança, a nossa família. A palavra fê-lo afundar-se pesadamente na sua poltrona. Família. Quando foi a última vez que se permitiu pensar nessa possibilidade? Pegou no telemóvel e, pela primeira vez em anos, ligou para a sua irmã. Não por obrigação, mas porque precisava de falar. Isabel, a sua voz, traía emoção. Como soubeste quando estavas pronta para ser mãe? Houve silêncio por um momento do outro lado.
Nunca se está completamente pronto, Ricardinho, respondeu ela, finalmente. Apenas se sente no coração. E se eu estragar tudo? A vulnerabilidade na sua voz surpreendeu-o. É isso que estás a sentir? Medo de ser pai? A palavra pairou no ar, pesada de significado. Ricardo olhou novamente para o desenho, para aquelas 4 figuras sob um céu estrelado. Elas merecem mais do que um homem de gelo, murmurou ele. Mas tu já não és esse homem, pois não? Perguntou Isabel gentilmente. As crianças fazem-nos isso, fazem-nos querer ser melhores. No dia seguinte, durante outra reunião tensa do conselho, Ricardo fez algo sem precedentes. No meio de uma discussão sobre cortes de custos, puxou do telemóvel e mostrou fotos do orfanato. As crianças, as melhorias. Minhas senhoras e meus senhores, a sua voz tinha uma nova convicção. Não estou a deitar dinheiro fora. Estou a investir no futuro, em pessoas, em possibilidades. Este não é o Ricardo Moreira que conhecemos, comentou alguém. Não concordou ele, um pequeno sorriso nos lábios. É alguém melhor. Naquela tarde, ao chegar ao orfanato, encontrou as trigêmeas a trabalhar na sua peça. Observou em silêncio enquanto Mafalda dirigia. Mariana pintava o cenário e Margarida ajudava as crianças mais tímidas com as suas falas. Queres juntar-te? Perguntou Dona Maria, aproximando-se. Elas guardaram um papel especial para ti. Que papel? O rei que aprende a amar, sorriu ela. Dizem que tens experiência nisso. O escritório do advogado de direito da família parecia estranhamente pequeno para Ricardo Moreira, habituado a luxuosas salas de conselho corporativo. A advogada, doutora Helena Santos, estudou-o com uma mistura de curiosidade e ceticismo, enquanto ele expunha a sua situação. 3 crianças, senhor Moreira, de uma só vez? Ela ajustou os óculos a percorrer o seu perfil no sistema. E nunca foi casado, correto? Correto. Ricardo manteve o seu tom profissional, como se estivesse a negociar outra aquisição corporativa, mas as suas mãos, a mexer inconscientemente num pequeno desenho guardado no bolso do casaco, traíam a sua ansiedade. O senhor percebe que as adoções múltiplas, especialmente de trigêmeas, são um processo extremamente complexo? Helena folheou uma pilha de documentos. Teremos de provar que tem não só os meios financeiros, mas também a capacidade emocional e psicológica para criar 3 crianças. Dê-me uma lista de tudo o que preciso. O tempo é essencial. A advogada ofereceu um leve sorriso. Senhor Moreira, isto não é como comprar uma empresa. Não pode simplesmente acelerar o processo com dinheiro ou influência. Temos de seguir cada passo cuidadosamente. Mais tarde, nesse dia, no orfanato, Ricardo observou as trigêmeas a brincar no pátio, ainda a processar o briefing da advogada. A lista de requisitos era longa. Avaliações psicológicas, visitas domiciliárias, entrevistas, aulas de parentalidade, alterações à sua residência. Estás preocupado, observou Margarida, aproximando-se silenciosamente, como sempre. O teu coração está a fazer barulho de tempestade. Ricardo olhou para ela, surpreendido. Ainda não contara às meninas sobre os seus planos, com medo de criar esperanças demasiado cedo. Como é que sabes sempre? Porque agora deixas-nos ver, respondeu ela simplesmente, sentando-se ao seu lado. Mafalda e Mariana juntaram-se em breve, como se atraídas por um chamado silencioso. Mariana levantou um novo desenho, desta vez 4 figuras em frente a um edifício alto. É a tua casa, explicou ela, apontando, mas está mais colorida agora e tem mais sorrisos. Meninas, começou Ricardo, a sua voz mais suave do que alguma vez fora em qualquer negociação. Preciso de vos perguntar algo importante. Mafalda endireitou-se, sempre pronta a liderar. É sobre separarem-nos? Não respondeu ele rapidamente. Nunca. É o oposto. Todas o observaram atentamente, olhos idênticos fixos nele com uma intensidade que fazia o seu coração, recém-descongelado, bater mais forte. E se... Hesitou, à procura das palavras certas. E se nos tornássemos uma família? Oficialmente.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana deixou cair o seu caderno de esboços. Margarida agarrou a mão de Mafalda. "Queres ser nosso pai?" perguntou finalmente Mafalda, a sua voz pequena, mas firme. "Sim." A palavra saiu mais fácil do que ele esperava. "Mas é complicado. Há muitas regras, muita papelada." "Como quando salvaste o orfanato," interrompeu Mafalda, a compreensão a brilhar nos seus olhos. "Algo assim, mas mais difícil. E vai demorar mais tempo." "Mas não vais desistir, pois não?" perguntou Mariana, já a abrir o seu caderno de esboços para um novo desenho. "Porque a família é para sempre, não é?" "Não vou desistir," prometeu ele, surpreendido com a força na sua própria voz. Na manhã seguinte, a sua cobertura foi visitada pela primeira vez por uma assistente social. Ricardo passara a noite a reorganizar tudo, transformando um dos seus escritórios num quarto colorido com 3 camas, seguindo as diretrizes exatas de adoção. Senhor Moreira disse à assistente social, a senhora Rodrigues, a inspecionar o apartamento com um olhar atento. Por que decidiu adotar? E por que 3 crianças? Ricardo parou em frente à janela, a olhar para a cidade que um dia jurara conquistar. Agora, as suas ambições pareciam tão diferentes. "Eu não escolhi 3 crianças," respondeu ele, honestamente. "Elas escolheram-me a mim. Elas mostraram-me que há coisas mais importantes do que lucros e aquisições." A senhora Rodrigues anotou notas na sua prancheta. "Percebe que toda a sua rotina terá de mudar? Terá de estar presente, ir a reuniões escolares, lidar com doenças, pesadelos." "Já estou a mudar," respondeu ele, a pensar nas reuniões que cancelara, nas noites passadas a pesquisar sobre desenvolvimento infantil, nos sorrisos que agora surgiam com mais frequência do que as suas outrora expressões geladas. De volta ao seu escritório corporativo, mais tarde, Inês encontrou-o não a estudar contratos ou finanças, mas livros sobre parentalidade e psicologia infantil. "Nunca pensei ver este dia," comentou ela, colocando mais documentos na sua secretária. "Nem eu," admitiu Ricardo, assinando os papéis sem desviar os olhos do livro sobre trauma infantil. "Marque uma reunião com os RH. Preciso de discutir políticas de licença parental e horários flexíveis." O processo avançou lentamente. Cada passo trazia novos desafios, novos formulários, novas entrevistas. Ricardo, habituado a ter tudo sob controle, encontrou-se em território desconhecido. "Como foi a entrevista?" perguntou Isabel ao telefone, após a sua segunda sessão com o psicólogo nomeado pelo tribunal. "Diferente," disse ele, afrouxando a gravata. Ele perguntou sobre os nossos pais, sobre o orfanato, sobre sentimentos. "E como te saíste a falar de sentimentos?" "Melhor do que há alguns meses", admitiu. "As meninas, elas ensinaram-me uma nova língua." No orfanato, as trigêmeas aguardavam ansiosamente as suas visitas, agora cheias de um novo significado. Mariana começou um livro de família com desenhos do futuro que imaginava. Mafalda fazia listas de regras e promessas, a sua forma de criar estrutura. Margarida, com a sua sensibilidade única, parecia sentir cada emoção que Ricardo tentava esconder. "O juiz vai gostar de ti", afirmou ela um dia, observando-o a preencher ainda mais papelada. "Como sabes?" "Porque agora o teu coração soa a amor, não a gelo." Dona Maria, observando esta transformação diária, oferecia um apoio silencioso. "Elas nunca dormiram tão bem", disse ela uma tarde. A esperança é uma almofada maravilhosa. Os advogados continuaram o seu trabalho a navegar nas complexidades da adoção múltipla por um homem solteiro. Ricardo surpreendeu toda a gente ao comparecer pessoalmente em cada audiência preliminar. Os seus fatos impecavelmente talhados apresentavam agora sempre um pequeno detalhe. Gravatas com padrão de estrelas, um pin colorido, pequenos sinais das mudanças na sua vida. "Está verdadeiramente determinado", comentou um juiz numa das audiências. "Elas são a minha constelação", respondeu Ricardo simplesmente, usando as palavras de Mariana. "E as constelações precisam de ficar juntas para contar a sua história."
À noite, na sua cobertura, agora cada vez mais cheia de desenhos e pequenos toques infantis, Ricardo permitiu-se sonhar com o futuro. Imaginava pequenos almoços barulhentos, trabalhos de casa na mesa de jantar, 3 vozes diferentes a chamá-lo de pai. Fase 1 concluída, anunciou a doutora. Helena, após 2 meses. Agora começamos as visitas supervisionadas mais longas, estadias de fim de semana para ver como todos se adaptam. Quanto tempo até a decisão final? Impossível dizer, mas vi poucos casos com tanta dedicação, Sr. Moreira, e ainda menos com tanto amor mútuo evidente. Ricardo colocou o mais recente desenho de Mariana numa gaveta especial, só para as obras de arte delas. Este mostrava 4 corações unidos por linhas douradas, com a frase: família é quando o amor tem uma casa. Ao olhar pela janela do seu escritório, viu o seu reflexo no vidro. O homem de gelo desaparecera, substituído por alguém que agora sabia sorrir, que carregava desenhos de crianças, juntamente com contratos de milhões de dólares, que contava histórias para dormir ao telefone. Alguém que, pela primeira vez na sua vida adulta, não tinha medo de amar. O escritório do advogado de direito da família parecia estranhamente pequeno para Ricardo Moreira, habituado a luxuosas salas de conselho corporativo. A advogada, doutora Helena Santos, estudou-o com uma mistura de curiosidade e ceticismo, enquanto ele expunha a sua situação. 3 crianças, Sr. Moreira, de uma só vez? Ela ajustou os óculos a percorrer o seu perfil no sistema. E nunca foi casado, correto? Correto. Ricardo manteve o seu tom profissional, como se estivesse a negociar outra aquisição corporativa, mas as suas mãos, a mexer inconscientemente num pequeno desenho guardado no bolso do casaco, traíam a sua ansiedade. O senhor percebe que as adoções múltiplas, especialmente de trigêmeas, são um processo extremamente complexo? Helena folheou uma pilha de documentos. Teremos de provar que tem não só os meios financeiros, mas também a capacidade emocional e psicológica para criar 3 crianças. Dê-me uma lista de tudo o que preciso. O tempo é essencial. A advogada ofereceu um leve sorriso. Senhor Moreira, isto não é como comprar uma empresa. Não pode simplesmente acelerar o processo com dinheiro ou influência. Temos de seguir cada passo cuidadosamente. Mais tarde, nesse dia, no orfanato, Ricardo observou as trigêmeas a brincar no pátio, ainda a processar o briefing da advogada. A lista de requisitos era longa: avaliações psicológicas, visitas domiciliárias, entrevistas, aulas de parentalidade, alterações à sua residência. Estás preocupado, observou Margarida, aproximando-se silenciosamente, como sempre. O teu coração está a fazer barulho de tempestade. Ricardo olhou para ela, surpreendido. Ainda não contara às meninas sobre os seus planos, com medo de criar esperanças demasiado cedo. Como é que sabes sempre? Porque agora deixa-nos ver, respondeu ela simplesmente, sentando-se ao seu lado. Mafalda e Mariana juntaram-se em breve, como se atraídas por um chamado silencioso. Mariana levantou um novo desenho, desta vez 4 figuras em frente a um edifício alto. É a tua casa, explicou ela, apontando, mas está mais colorida agora. E tem mais sorrisos. Meninas, começou Ricardo, a sua voz mais suave do que alguma vez fora em qualquer negociação. Preciso de vos perguntar algo importante. Mafalda endireitou-se, sempre pronta a liderar. É sobre separarem-nos? Não respondeu ele rapidamente. Nunca. É o oposto. Todas o observaram atentamente, olhos idênticos fixos nele com uma intensidade que fazia o seu coração recém-descongelado bater mais forte. E se... Hesitou, à procura das palavras certas. E se nos tornássemos uma família? Oficialmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana deixou cair o seu caderno de esboços. Margarida agarrou a mão de Mafalda. Queres ser nosso pai? Perguntou finalmente Mafalda, a sua voz pequena, mas firme. Sim. A palavra saiu mais fácil do que ele esperava. Mas é complicado. Há muitas regras, muita papelada. Como quando salvaste o orfanato? Interrompeu Mafalda, a compreensão a brilhar nos seus olhos.
Algo assim, mas mais difícil. E vai demorar mais tempo. Mas não vais desistir, pois não? Perguntou Mariana, já a abrir o seu caderno de esboços para um novo desenho. Porque a família é para sempre, não é? Não vou desistir, prometeu ele, surpreendido com a força na sua própria voz. Na manhã seguinte, a sua cobertura foi visitada pela primeira vez por uma assistente social. Ricardo passara a noite a reorganizar tudo, transformando um dos seus escritórios num quarto colorido com 3 camas, seguindo as diretrizes exatas de adoção. Senhor Moreira disse à assistente social, a senhora Rodrigues, a inspecionar o apartamento com um olhar atento. Por que decidiu adotar? E por que 3 crianças? Ricardo parou em frente à janela, a olhar para a cidade que um dia jurara conquistar. Agora, as suas ambições pareciam tão diferentes. Eu não escolhi 3 crianças, respondeu ele, honestamente. Elas escolheram-me a mim. Elas mostraram-me que há coisas mais importantes do que lucros e aquisições. A senhora Rodrigues anotou notas na sua prancheta. Percebe que toda a sua rotina terá de mudar? Terá de estar presente, ir a reuniões escolares, lidar com doenças, pesadelos. Já estou a mudar, respondeu ele, a pensar nas reuniões que cancelara, nas noites passadas a pesquisar sobre desenvolvimento infantil, nos sorrisos que agora surgiam com mais frequência do que as suas outrora expressões geladas. De volta ao seu escritório corporativo, mais tarde, Inês encontrou-o não a estudar contratos ou finanças, mas livros sobre parentalidade e psicologia infantil. Nunca pensei ver este dia, comentou ela, colocando mais documentos na sua secretária. Nem eu, admitiu Ricardo, assinando os papéis sem desviar os olhos do livro sobre trauma infantil. Marque uma reunião com os RH. Preciso de discutir políticas de licença parental e horários flexíveis. O processo avançou lentamente. Cada passo trazia novos desafios, novos formulários, novas entrevistas. Ricardo, habituado a ter tudo sob controle, encontrou-se em território desconhecido. Como foi a entrevista? Perguntou Isabel ao telefone, após a sua segunda sessão com o psicólogo nomeado pelo tribunal. Diferente, disse ele, afrouxando a gravata. Ele perguntou sobre os nossos pais, sobre o orfanato, sobre sentimentos. E como te saíste a falar de sentimentos? Melhor do que há alguns meses, admitiu. As meninas. Elas ensinaram-me uma nova língua. No orfanato, as trigêmeas aguardavam ansiosamente as suas visitas, agora cheias de um novo significado. Mariana começou um livro de família com desenhos do futuro que imaginava. Mafalda fazia listas de regras e promessas, a sua forma de criar estrutura. Margarida, com a sua sensibilidade única, parecia sentir cada emoção que Ricardo tentava esconder. O juiz vai gostar de ti, afirmou ela um dia, observando-o a preencher ainda mais papelada. Como sabes, porque agora o teu coração soa a amor, não a gelo. Dona Maria, observando esta transformação diária, oferecia um apoio silencioso. Elas nunca dormiram tão bem, disse ela uma tarde. A esperança é uma almofada maravilhosa. Os advogados continuaram o seu trabalho, a navegar nas complexidades da adoção múltipla por um homem solteiro. Ricardo surpreendeu toda a gente ao comparecer pessoalmente em cada audiência preliminar. Os seus fatos impecavelmente talhados apresentavam agora sempre um pequeno detalhe. Gravatas com padrão de estrelas, um pin colorido, pequenos sinais das mudanças na sua vida. Está verdadeiramente determinado, comentou um juiz numa das audiências. Elas são a minha constelação, respondeu Ricardo simplesmente, usando as palavras de Mariana. E as constelações precisam de ficar juntas para contar a sua história. À noite, na sua cobertura, agora cada vez mais cheia de desenhos e pequenos toques infantis, Ricardo permitiu-se sonhar com o futuro. Imaginava pequenos almoços barulhentos, trabalhos de casa na mesa de jantar, 3 vozes diferentes a chamá-lo de pai. Fase 1 concluída, anunciou a doutora Helena após 2 meses. Agora começamos as visitas supervisionadas mais longas, estadias de fim de semana, para ver como todos se adaptam. Quanto tempo até a decisão final? Impossível dizer.
Mas vi poucos casos com tanta dedicação, Sr. Moreira, e ainda menos com tanto amor mútuo evidente. Ricardo colocou o mais recente desenho de Mariana numa gaveta especial, só para as obras de arte delas. Este mostrava 4 corações unidos por linhas douradas, com a frase: "Família é quando o amor tem uma casa." Ao olhar pela janela do seu escritório, viu o seu reflexo no vidro. O homem de gelo desaparecera, substituído por alguém que agora sabia sorrir, que carregava desenhos de crianças juntamente com contratos de milhões de dólares, que contava histórias para dormir ao telefone. Alguém que, pela primeira vez na sua vida adulta, não tinha medo de amar. Ricardo ficou acordado a noite inteira, a contemplar as luzes da cidade da sua cobertura. O documento na sua secretária, intenção de adotar, aguardava a sua assinatura. Era estranho como aquele simples pedaço de papel o intimidava mais do que qualquer contrato multimilionário que já assinara. Na parede do seu escritório, agora decorada com os desenhos de Mariana, a progressão da sua transformação estava registrada em linhas coloridas. O primeiro retrato mostrava um homem em tons de cinzento, sozinho numa torre alta. O último desenho representava 4 figuras sorridentes, rodeadas de estrelas douradas. "Inês", disse ele pelo intercomunicador quando o sol começou a nascer. "Cancele as minhas reuniões da manhã. Preciso de ir ao orfanato." Encontrou as trigêmeas ao pequeno almoço, as suas pequenas formas banhadas pela suave luz da manhã. Algo na sua expressão deve ter revelado a importância do momento, porque as 3 pararam imediatamente o que estavam a fazer para olhar para ele. "Precisamos de falar", disse ele, sentando-se com elas. As palavras, tão comuns em negociações de negócios, carregavam agora um peso muito diferente. "É sobre tornarmos-nos a nossa família a sério?" perguntou Mafalda diretamente, os seus olhos perspicazes a estudar cada reação dele. Ricardo sentiu o seu coração, por tanto tempo congelado, começar a acelerar. "Sim, quero tornar isto oficial. Legalmente." "Então, queres mesmo ser nosso pai?" Mariana já estava a pegar no seu caderno de esboços, como se tivesse de registrar aquele momento. "Se vocês me aceitarem", respondeu ele, surpreendido com a vulnerabilidade na sua própria voz. "É uma decisão que precisamos de tomar juntos." Margarida, que estivera em silêncio até então, levantou-se da sua cadeira e caminhou até ele. Os seus pequenos dedos tocaram-lhe no rosto suavemente. "O teu coração está a fazer um som de cascata", disse ela baixinho. "Tens medo de nos amar demasiado?" A sua pergunta atingiu-o com mais força do que qualquer confronto em sala de conselho. Era exatamente isso. Não o medo da responsabilidade ou do compromisso, mas o medo da intensidade do amor que já sentia por elas. Talvez admitiu, pela primeira vez na sua vida adulta, permitindo-se mostrar fraqueza. "Há tanto tempo que não deixava ninguém entrar no meu coração." "Mas nós já estamos lá dentro", declarou Mafalda, inabalável. Desde aquela noite chuvosa. Mariana virou o seu mais recente desenho na direção dele, ainda inacabado, mas já mostrando 4 corações unidos por linhas douradas. A família não é só papel. É quando os corações formam uma constelação. Ricardo tirou o documento oficial do bolso e colocou-o na pequena mesa de jantar. A caligrafia formal parecia deslocada naquele cenário de risos de crianças e cheiro a chocolate quente. "Se eu assinar isto", explicou, tentando manter a voz firme, "estou a dizer ao juiz que quero ser vosso pai. Oficialmente. Para sempre." "Para sempre é muito tempo", refletiu Mafalda, com uma maturidade para além dos seus anos. "Tens a certeza de que não te vais cansar de nós? Ou sentir falta do silêncio? Ou querer o teu coração de volta?" terminou Margarida. Ricardo olhou para cada uma delas. Mafalda com a sua força e liderança, Mariana com a sua criatividade e alegria, Margarida com a sua profundidade silenciosa. Como poderia explicar que elas não estavam a ocupar espaço no seu coração, mas sim a devolvê-lo à vida? "Quando perdi os meus pais", começou,
Surpreendido com a sua própria vontade de partilhar, prometi que nunca mais deixaria ninguém aproximar-se tanto. Construí muralhas de gelo à minha volta, a pensar que era assim que ficaria seguro. As três observavam-no atentamente, os seus olhos idênticos fixos nele. Mas vocês, continuou. A sua voz a vacilar ligeiramente, vocês não derrubaram essas muralhas. Fizeram algo muito mais especial. Ensinaram o gelo a derreter, mostrando-me que é seguro sentir calor outra vez. Mariana começou imediatamente um novo esboço, os seus lápis a dançar sobre o papel. Mafalda pegou na sua mão, apertando-a com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Margarida, com a sua sensibilidade única, simplesmente encostou a cabeça ao seu ombro. Então, Ricardo respirou fundo, pegando na sua caneta, a mesma que usava para assinar os seus maiores contratos. Aceitam-me como vosso pai? Oficialmente? Só se prometeres uma coisa, disse Mafalda solenemente. O quê? Que nos vais deixar continuar a derreter o teu coração, mesmo quando for difícil, mesmo quando estiveres com medo. Mesmo quando doer de tanto amar, acrescentou Margarida. Ricardo sentiu algo quente no rosto e, para seu choque, percebeu que eram lágrimas. As primeiras que se permitia em décadas. Eu prometo, disse, a voz a tremer de emoção. Com mãos que, pela primeira vez na sua vida, tremiam ao assinar um documento, Ricardo Moreira formalizou a sua intenção de adotar. As letras da sua assinatura, normalmente tão firmes e medidas, dançaram ligeiramente no papel, como se também elas estivessem emocionadas. Já é oficial? Perguntou Mariana, mostrando o seu novo desenho. 4 corações a derreter e a fundir-se numa constelação brilhante. Ainda temos um caminho pela frente, disse Ricardo, guardando cuidadosamente o documento. Mas este é o primeiro passo oficial. Como quando começaste a sorrir a sério, observou Mafalda. Ou quando nos deixaste abraçar-te, acrescentou Mariana. Ou quando o teu coração começou a suar. A amor terminou, Margarida. Dona Maria, que observara à distância, aproximou-se, os olhos a transbordar de lágrimas. Nunca pensei ver o dia em que Ricardo Moreira choraria à mesa do pequeno almoço do orfanato. Ricardo limpou as lágrimas, sem vergonha. Nem eu. Mas também nunca esperei encontrar 3 estrelas que me guiassem de volta à casa. Naquela noite, na sua cobertura, Ricardo fez algo que nunca fizera antes. Transformou a sua sala de estar formal numa fortaleza de cobertores, seguindo as instruções passo a passo que as meninas lhe deram. Acomodado ali, rodeado de desenhos, ursos de peluche e sonhos de futuro, pegou no telemóvel para ligar a Isabel. "Assinaste?" perguntou ela, ansiosa. "Sim", disse ele, a olhar para a cidade através das frestas da fortaleza improvisada. "É oficial. Estou a tentar tornar-me pai." "Não", Ricardinho corrigiu o Isabel gentilmente. "Tu já és pai. O papel apenas prova o que o teu coração já sabe." E, pela primeira vez na sua vida, Ricardo Moreira adormeceu a sorrir, sonhando não com aquisições ou lucros, mas com 3 pequenas estrelas que escolheram o seu coração outrora congelado para chamar de lar. No dia seguinte, no escritório da doutora Helena Santos, uma mulher mais velha entrou, carregando uma pasta gasta e uma expressão preocupada. Linda Johnson, uma ex-funcionária do Lar da Esperança, aproximou-se de Ricardo, que revia os últimos documentos da sua adoção, e todo o ambiente na sala mudou. "Senhor Moreira", começou Linda, a sua voz a tremer ligeiramente. "Há algo que precisa de saber sobre as trigêmeas. Algo que guardei para mim todos estes anos." Ricardo endireitou-se na cadeira, o seu instinto de negócio a pressentir más notícias. "Que tipo de informação?" Linda abriu a pasta, amarelada pelo tempo, revelando documentos e fotografias antigas. "Eu estava de serviço na noite em que elas chegaram. Não aconteceu da forma como o registro oficial diz." A revelação caiu como uma bomba na sala. A doutora Helena, que observava em silêncio, aproximou-se para examinar os documentos. A mãe das meninas, continuou Linda, não as abandonou por escolha. Ela estava a fugir. Ricardo sentiu o seu coração, aquele que as trigêmeas ajudaram a descongelar, apertar-se.
A fugir de quê? De quem? Linda clarificou, mostrando uma fotografia antiga. Nela, uma jovem mulher segurava 3 bebés. A sua expressão, uma mistura de amor e medo. O pai das meninas era um homem poderoso e perigoso. Ela fugiu para as proteger. A doutora Helena percorreu os documentos com crescente preocupação. Isto pode complicar o processo, Sr. Moreira, se houver questões de segurança não resolvidas. Deixe-me terminar, disse Linda. A mãe delas, Maria, fez-me prometer que guardaria este segredo até que alguém verdadeiramente digno aparecesse para cuidar delas. Alguém com poder suficiente para as proteger. Ricardo caminhou até a janela. A cidade lá embaixo continuava o seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava naquele escritório. O pai delas sabe onde elas estão? Não respondeu Linda. Maria foi muito cuidadosa. Mudou de cidade, alterou documentos. Mas hesitou, ele ainda a procura. E se alguma vez descobrir sobre as meninas? Um silêncio pesado caiu. Ricardo pensou nas trigêmeas, na resolução feroz de Mafalda, na criatividade brilhante de Mariana, na sensibilidade profunda de Margarida. Pensou em como elas transformaram a sua vida, derretendo o gelo no seu coração com um amor incondicional. Isto muda a sua decisão? Perguntou a doutora Helena, cautelosamente. Ricardo virou-se, o seu olhar a cair sobre os documentos espalhados. Muda tudo, disse ele firmemente. Mas não da forma que pensa. Linda observou-o atentamente. O que quer dizer? Antes eu queria adotá-las porque elas me ensinaram a amar novamente. Agora pegou na foto da jovem mãe e dos seus bebés. Tenho mais uma razão: protegê-las. Honrar o sacrifício que esta mulher fez. Senhor Moreira, interveio a doutora Helena. Devo avisá-lo, isto pode ser perigoso. Se esse homem descobrir, então ele vai descobrir que as meninas já não estão sozinhas, terminou Ricardo, a sua voz a assumir o tom que os seus executivos reconheciam como inabalável. Elas têm um pai agora, e eu usarei todo o meu poder e influência para as manter seguras. Mais tarde, no orfanato, Ricardo observou as trigêmeas a brincar no pátio. Cada movimento, cada sorriso, carregava agora um novo significado. Conseguia ver traços de Maria nos seus rostos, a mesma determinação a brilhar nos seus olhos. Estás diferente hoje, comentou Margarida, aproximando-se silenciosamente, como sempre fazia. O teu coração está a fazer o som de uma tempestade e de sol ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? Perguntou Ricardo, espantado com a sua percepção. Às vezes, precisamos de uma tempestade para proteger quem amamos, disse ela, simplesmente. Mas o amor é como o sol, a brilhar sempre por trás das nuvens. Mafalda e Mariana juntaram-se a eles, cada uma trazendo a sua própria energia especial. Mariana mostrou orgulhosamente o seu último desenho, uma família de estrelas, protegida por um escudo reluzente. Vocês sabem que eu faria qualquer coisa para vos proteger, certo? Perguntou Ricardo suavemente. Claro, respondeu Mafalda com a sua certeza habitual. Já estás a fazer isso. Foi por isso que o teu coração derreteu. De volta ao escritório da doutora Helena, Ricardo assinou um novo conjunto de documentos. Medidas de segurança adicionais, investigadores privados, sistemas de proteção melhorados. Tem a certeza disto? Perguntou a advogada uma última vez. Ainda pode recuar. Ricardo tirou o último desenho de Mariana do bolso, aquele com o escudo brilhante. Sabe o que as meninas me ensinaram? Que por vezes o amor não é só sentir, é proteger, é lutar. Linda Johnson, que permanecera em silêncio, sorriu por entre as lágrimas. A Maria ficaria feliz em saber que as suas meninas encontraram não apenas um pai, mas um guardião. Naquela noite, na sua cobertura, Ricardo fez alterações ao seu testamento, reorganizou as suas empresas e criou fundos de proteção. Cada decisão, cada detalhe, era mais uma pedra na muralha que estava a construir, não de gelo como antes, mas de amor e proteção. O seu telefone tocou. Era Isabel. Soube das notícias, disse ela.
Ricardinho, tens a certeza? Pela primeira vez na minha vida, respondeu ele. A contemplar a cidade lá embaixo, tenho a certeza absoluta de algo. Elas já não são apenas as minhas estrelas, Isabel. São a minha missão. No dia seguinte, durante outra visita supervisionada, Ricardo observou as trigêmeas com novos olhos. Não eram apenas 3 pequenas estrelas que derreteram o seu coração congelado, mas 3 tesouros preciosos que uma mãe corajosa confiara ao destino, na esperança de que alguém digno as encontrasse. Tio Ricardo, chamou Mariana, estendendo um novo desenho. Desenhei a nossa família com asas de anjo, porque os anjos protegem, não é? Ricardo pegou no desenho, sentindo o seu coração outrora gelado expandir-se com amor e resolução. Sim, minha estrela, os anjos protegem, e agora vocês têm um que nunca, jamais, deixará que nada de mal vos aconteça. Prometes? Perguntou Mafalda, uma rara vulnerabilidade a brilhar nos seus olhos. Com todo o meu coração, respondeu Ricardo Moreira, um homem outrora conhecido pela sua frieza, mas que agora descobrira um amor protetor e feroz para além de tudo o que já sentira. Assim, o desafio final não se tornou um obstáculo, mas uma confirmação. O homem de gelo não apenas derretera, tornara-se uma fortaleza de amor, determinado a proteger as 3 pequenas estrelas que iluminaram o seu caminho de volta à humanidade. O tribunal estava silencioso naquela manhã de quinta-feira. Ricardo ajustou a sua gravata com um padrão de estrelas, a mesma que usara no dia em que declarou a sua intenção de adotar. Ao seu lado, as trigêmeas usavam vestidos a condizer em azul celeste suave, escolhidos por Mariana para combinar com o céu onde as estrelas vivem. Nervoso? Perguntou, as suas mãos a tremer ligeiramente enquanto alisava uma madeixa rebelde do cabelo de Margarida. Não respondeu Mafalda com a sua resolução habitual. Já somos uma família. O juiz só vai dizer o que os nossos corações já sabem. Mariana agarrou o seu caderno de esboços, agora um álbum completo da sua jornada. Na primeira página estava o Homem de Gelo na sua torre solitária. Na última página, ainda fresca, estavam 4 figuras a sorrir sob um céu estrelado, com família escrito em letras douradas. A juíza Thompson entrou, os seus olhos bondosos a percorrer as pessoas reunidas. Dona Maria estava lá, assim como Linda Johnson, Isabel e a sua família, e até Inês, que via o seu chefe a exibir abertamente as suas emoções pela primeira vez. Estamos aqui hoje, começou a juíza Thompson, para formalizar o que, pelo que observei nos últimos meses, já é uma família de coração. Ricardo sentiu Margarida apertar a sua mão. Através do seu toque, podia sentir o pulso acelerado do seu próprio coração, outrora feito de gelo, agora a transbordar de amor e esperança. Senhor Moreira, continuou a juíza, em todos os meus anos de magistratura, raramente vi uma transformação tão profunda como a sua. Os seus processos mostram não apenas mudanças práticas, mas uma genuína revolução de espírito. Mafalda endireitou-se, o orgulho a brilhar nos seus olhos. Ricardo poderia jurar que viu um pequeno sorriso de satisfação no seu rosto. Ela sempre acreditara que este dia chegaria. E vocês, meninas, disse a juíza, virando-se para as trigêmeas. Têm algo a dizer antes de eu tomar a decisão final? Mariana levantou-se primeiro, o seu caderno de esboços na mão. Fizemos um livro, explicou, a sua voz clara a ecoar na sala. Mostra como o amor derrete o gelo e transforma as pessoas em estrelas. Margarida foi a seguinte. O coração dele agora soa a amor. Não a tempestades, não a gelo. Só amor. Mafalda, a última a falar, surpreendeu toda a gente com a sua simplicidade. Ele já é nosso pai. O papel é só para a senhora dizer que sim. A juíza Thompson sorriu, pegando na caneta dourada que reservava para ocasiões especiais. Bem, então, vamos fazer com que o papel diga exatamente isso. O momento da assinatura pareceu acontecer em câmara lenta. Ricardo observou cada traço da caneta da juíza, cada palavra que oficializava o que o seu coração sabia há muito tempo. Ele era agora pai.
pai de 3 pequenas estrelas que o guiaram de volta à sua própria humanidade. Pelo poder que me é conferido, declarou a juíza, declaro, por este meio, a família Moreira oficialmente estabelecida. Mafalda, Mariana e Margarida Moreira são agora legal e irrevogavelmente vossas filhas. O seu primeiro abraço como família oficial foi um emaranhado de braços, lágrimas e risos. Ricardo ajoelhou-se para as encontrar ao nível dos olhos, e elas rodearam-no, tal como sempre faziam. Mafalda com o seu espírito protetor, Mariana com a sua alegria transbordante, Margarida com a sua profunda conexão. É para sempre agora? Perguntou Mariana, as lágrimas a cair sobre o desenho que segurava. Sempre foi para sempre, respondeu Ricardo, a sua voz embargada pela emoção. Desde aquela noite chuvosa. A celebração no Lar da Esperança que se seguiu foi uma mistura alegre de festividade e gratidão. Ricardo aproveitou a oportunidade para anunciar a criação da Fundação 3 Estrelas, destinada a apoiar orfanatos e a agilizar o processo de adoção. Porque todas as crianças merecem a oportunidade de derreter o coração de alguém, disse ele, arrancando os sorrisos emocionados de todos os presentes. Dona Maria observava a cena, com lágrimas nos olhos. Quando elas chegaram aqui, tão pequenas e assustadas, rezei para que encontrassem não apenas um lar, mas um amor verdadeiro. Acho que as orações são respondidas de formas surpreendentes, por vezes. Isabel aproximou-se do irmão, observando as suas sobrinhas a brincar com as outras crianças. Sabes, Ricardinho, finalmente cumpriste a tua promessa. Que promessa? Manter a tua família unida. Só tiveste de esperar pelo momento certo e pelas pessoas certas. Naquela noite, de volta à casa, a sua cobertura agora verdadeiramente um lar, cheia de desenhos, brinquedos e amor. Ricardo preparou-se para a primeira hora de dormir, oficial como pai. Conta-nos uma história, pediu Mariana, já acomodada na sua nova cama, no quarto que as 3 ajudaram a decorar. Que tal a história do Homem de Gelo? Sugeriu ele, sentando-se numa poltrona entre as 3 camas. E das 3 estrelas que o salvaram, acrescentou Mafalda, aconchegando-se debaixo do seu cobertor favorito. Ricardo começou o conto, a sua voz suave a encher a sala. Era uma vez um homem que construiu uma fortaleza de gelo à volta do seu coração, a pensar que era assim que ficaria a salvo da dor. Mas ele não sabia que, por vezes, é preciso sentir dor para sentir amor. Também interrompeu Margarida suavemente. Exatamente, sorriu Ricardo, continuando a história. Até que uma noite, 3 pequenas estrelas caíram do céu, mesmo em frente ao seu carro. Enquanto contava a história deles, Ricardo observava os rostos sonolentos das suas filhas. As suas filhas. As palavras ainda soavam como música na sua mente. E o Homem de Gelo percebeu que já não precisava de muralhas, murmurou Mafalda, já a adormecer. Porque as estrelas são mais fortes do que o gelo, disse Mariana, as suas pálpebras pesadas. E o amor é mais quente do que o medo, concluiu Margarida suavemente. Quando as 3 finalmente adormeceram, Ricardo ficou ali, a garantir que os seus sonhos eram seguros. Na parede do quarto, um mural pintado por Mariana mostrava uma constelação especial. 3 estrelas a guiar um coração que outrora fora de gelo, mas que agora brilhava com todas as cores do amor. No seu escritório improvisado ao lado, a primeira doação da Fundação 3 Estrelas já estava a ser processada. O Lar da Esperança era apenas o começo. Ricardo planeava expandir o programa, criando uma rede de apoio que transformaria outras vidas, tal como a sua fora transformada. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Inês com a agenda do dia seguinte. Entre reuniões e compromissos, havia agora novos itens. R$10, reunião na Escola das Meninas. R$15, aula de arte da Mariana. R$17, apresentação da Mafalda. R$19, hora da história com a Margarida. Ricardo Moreira, o homem outrora conhecido apenas pelo seu sentido de negócio implacável, sorriu ao ler a agenda.
O seu império era agora medido não em dólares ou aquisições, mas em sorrisos, abraços e momentos fugazes de amor. Espreitou para o quarto das meninas uma última vez antes de ir para a cama. A luz do corredor projetava 3 pequenas sombras na parede, como estrelas a dançar no céu noturno. "Boa noite, minhas estrelas", sussurrou ele. "Obrigado por me ensinarem a brilhar outra vez." E assim, numa cobertura alta sobre a cidade, uma nova constelação familiar começou a sua jornada. O Homem de Gelo tornara-se pai, e 3 pequenas estrelas encontraram o seu lugar no universo, exatamente onde deveriam estar, a iluminar o caminho umas das outras para sempre. Porque, por vezes, os maiores presentes vêm embrulhados nas circunstâncias mais inesperadas. E para Ricardo Moreira, um pai orgulhoso de 3 filhas, o maior presente de todos chegou naquela noite de tempestade, quando o seu coração finalmente encontrou o caminho de casa.